Você já deve ter ouvido a expressão em inglês a piece of cake, significando algo muito fácil, moleza. Hoje falarei sobre a dança que deu origem a essa e outras expressões com a palavra cake, bolo ou torta em inglês. With digital grace, blonde and bright, AI's all of it down, a captivating sight. O cakewalk é uma dança cuja história é um poderoso caso de resistência dos afro-americanos e também um caso de apropriação cultural. A dança emergiu nas plantações do sul dos Estados Unidos entre os escravos. Em sua origem, era uma sátira dos escravos afro-americanos aos modos e danças da elite branca. Os escravos imitavam os passos e maneirismos dos brancos, muitas vezes de forma exagerada e cômica, como uma expressão sutil de resistência e crítica. Embora a inspiração inicial viesse das danças europeias, os dançarinos africanos escravizados misturaram isso com movimentos de danças africanas. Eles adicionavam seus próprios giros, arrastos de pés, chutes altos e outros movimentos que não faziam parte das danças europeias formais. A influência do ring shout, uma prática de dança afro-americana com raízes em cerimônias religiosas, também pode ser vista nos movimentos do cakewalk. O ring shout é considerado por muitos estudiosos como uma das bases para o desenvolvimento de várias formas de música e dança afro-americanas, incluindo o gospel, o blues, o jazz, além de danças como o cakewalk. Yes, Lord. O cakewalk é um produto distintamente afro-americano que mistura a sátira social com a rica herança das tradições de dança africana, resultando em uma forma de arte única e engenhosa. A dança era chamada de cakewalk, passo do bolo em inglês, porque em algumas plantações, o casal que dançava melhor e mais elaboradamente recebia um bolo como prêmio. Vem daí a origem de expressões em inglês como a piece of cake, pedaço de bolo em inglês, significando algo fácil, e take the cake, pegar a torta em inglês, que significa vencer o prêmio. Curiosamente, os próprios senhores de escravos muitas vezes incentivavam essas competições, sem perceber a ironia e a zombaria implícitas na performance. As bandas, que acompanhavam esses primeiros cakewalks nas plantações, provavelmente não eram bandas formais como as que conhecemos hoje. É mais provável que a música fosse produzida pelos próprios escravos, utilizando instrumentos improvisados, percussão corporal, como palmas e batidas nos pés, e cantos no estilo chamada e resposta, exatamente como eram nos ring shouts. Instrumentos como o banjo, que tem origens africanas, também eram importantes. A síncope rítmica do cakewalk, que era uma novidade para a música popular anglo-americana da época, que era predominantemente quadrada, como um hino de igreja, influenciou diretamente o surgimento do ragtime. Muitos cakewalks foram publicados como peças de piano e contribuíram para o desenvolvimento do que viria a ser o ragtime, que por sua vez foi um elemento-chave na evolução do jazz. Cakewalk ainda influenciou toda a cultura de dança e performance nos Estados Unidos. Com o tempo, o cakewalk se tornou popular fora das plantações. Bandas e orquestras de ragtime passaram a tocar músicas no estilo cakewalk, e a dança se popularizou em salões e shows de menestréis. Os shows de menestréis eram espetáculos de variedades que se tornaram extremamente populares nos Estados Unidos a partir da década de 1830. Infelizmente, eles são conhecidos por sua natureza terrivelmente preconceituosa contra os negros, onde performers brancos, e mais tarde alguns afro-americanos, pintavam seus rostos de preto, o chamado blackface, e caricaturavam a população negra,
apresentando estereótipos ofensivos através de canções, danças e esquetes cômicos. Ao ser incorporada nesses shows, a dança perdia seu significado original de sátira aos brancos europeus e era apresentada de forma que reforçava os estereótipos preconceituosos. Com a popularização do cakewalk nos shows de menestréis, as bandas de cakewalk se tornaram maiores e mais organizadas. O cakewalk até mesmo gerou uma febre na Europa por volta de 1900. No entanto, por volta de 1905, o pico de popularidade do cakewalk já havia passado, embora tenha havido um pequeno ressurgimento por volta de 1915. A dança se transformou em estilos como o Charleston, nos chamados Anos Loucos, a década de 1920, década do jazz. O jazz começou a suplantar tanto o cakewalk quanto o ragtime como a nova música popular afro-americana. O ragtime dominou a cena musical popular até o final da década de 1910. A partir da década de 1910, o jazz começou a emergir até superar o cakewalk e o ragtime em popularidade nos anos 1920. Sabia dessa história? Deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima viagem.